Paz do Senhor, meus irmãos, graças a Deus, mais um domingo aqui para falarmos da palavra do Senhor, para dar continuidade a esse estudo que já estamos tendo desde três domingos atrás, e só para fortalecer aí a ideia, nós estamos falando do período do período pré-babilônico, do exílio babilônico e pós-exílio babilônico, amém? E no domingo retrasado nós começamos um tema, e no domingo passado nós enfatizamos ele, colocando o tema como o Eu Sou o Altar, amém? Trazendo aí essa reflexão de que nós é que somos o altar, que o Senhor já, desde os tempos de Isaías e Jeremias, o Senhor, Deus, já estava dando indicações ao homem de que importava o coração do homem, importava o homem, né? Importava a condição do homem e não propriamente o espaço físico ali como altar. Não que ele não estivesse dando atenção para o altar, ou para a maneira que estava o altar, mas Deus está do homem, na verdade, amém? Então nós trouxemos esse tema para esse debate aqui, para esse estudo. E hoje vamos falar um pouquinho mais com um subtópico, um tópico, né, dentro desse aspecto aí, de confiança e ânimo. E ânimo, né? Que possamos entrar aí no Santos dos Santos sem timidez, com ousadia, com intrepidez, que possamos exercer o temor e o tremor no Senhor. Temor e tremor, né? Como o apóstolo Paulo ele falou, né? Tenhamos temor e tremor. Que tenhamos temor no Senhor e não temor do Senhor. E o que era diferente, o que pode a gente colocar como diferente deste período era isso, porque se tinha muito temor do Senhor, se via um Deus em que você levaria algo, prestaria um holocausto, prestaria um sacrifício num determinado local específico para outro fazer por você, para interceder por você, como os irmãos já conhecem bem toda essa história, né? Todo esse acontecimento. E aí se valia muito do temor do Senhor. Mas a partir de que Jesus Cristo nos dá esse novo entendimento, essa renovação de ideias, de pensamento, esse esclarecimento da palavra do Senhor acerca do que é realmente o plano de Deus para o homem, e aí a gente começa a adquirir o temor no Senhor. Porque não é com o Senhor que somos nova criatura, que o homem é o novo. É no Senhor. Amém? Perceba que é necessário que haja uma transformação, é necessário que haja uma entrega. Então tem que ser no Senhor. Nós, né, temos que estar inseridos no corpo, onde Ele é o cabeça. Então nós temos que estar no Senhor. Logo, é temor no Senhor e tremor. Amém? Mas hoje nós vamos continuar falando nesse trecho. E para dar início aqui à nossa aula, vamos fazer uma oração, amém? Mas já vai aí preparando sua Bíblia, porque a gente vai ler, amém, bastante. Deus, te louvamos e te bendizemos por mais este dia que o Senhor nos permite estarmos aqui, Pai, para falar da Tua palavra, para falar, Senhor, a verdade que liberta e que é revelada a nós. Não porque merecemos, Pai, mas pela Tua infinita bondade, misericórdia e amor por nós. Obrigado, Papai querido, por mais esta oportunidade que o Senhor nos dá de falarmos, Papai querido, da Tua palavra, de aprendermos mais um pouquinho, Pai. Que seja despertado em nós um desejo, um sentimento sincero de zelo
para que possamos aplicar, Senhor, essa palavra em nós, para que possamos buscar viver a verdade. Liberta-nos, Papai querido, de toda ideia errada ou de toda ideia equivocada que tivermos acerca da Tua palavra por interpretação. Guarda-nos, Pai, que possamos nesta tarde ser um canal de bênção. Guarda-nos, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Como eu já havia falado para os irmãos, a gente está vendo esse período, então, hoje, na verdade, eu vou falar de um momento em que o Senhor ele exorta o povo através do profeta Isaías, né? E, então está em Isaías capítulo 30. Amém? Isaías capítulo 30. Só para firmar aqui também o tema, eu vou ler aqui em Romanos capítulo 12 e o verso, acho que os irmãos já conhecem bem, Romanos capítulo 12 e o verso 20. Amém? Glórias a Deus. Romanos capítulo 12 e o verso 21. Que diz assim: Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Lembra que a gente estava falando lá que no domingo passado, na aula passada, você busca aí que está postado aí, você vai ver. Quando Deus revela para Ezequiel que ele conhece o interior do homem e que a gente leu lá também, a gente falou da responsabilidade pessoal no domingo passado, com relação ao altar, claro. E lemos a primeira menção de altar, que foi a partir de Noé. Quando Deus também ele esclarece que ele enxerga, ele vê, ele sabe do interior do homem, da intenção do homem. E que nós vemos que a primeira menção de altar por Noé foi uma coisa linda e maravilhosa. Eu não vou repetir a aula passada, só você ver o vídeo lá. Mas aí, trazendo para linkar com a aula de hoje, amém? Quando a gente fala da intenção, da essência naquilo que fazemos, do que está no nosso coração, do que está no nosso interior, né? Então, não te deixes vencer do mal, ou seja, pelo mal, não vai pelo mal, não vai por esse caminho, não vai pelo caminho que Deus não aprova. É como lá, quando Caim, perceba que foi Caim em que teve a primeira intenção de oferecer algo a Deus, de buscar um relacionamento com a sua oferta, não foi Abel. Caim, partiu de Caim, não partiu nem de Adão, partiu de Caim. E ele quis fazer algo para Deus, mas ele quis fazer do jeito dele. E Abel, ele foi mais sensível a Deus. E Deus se agradou do sacrifício de Abel. Mas Deus não deixou Caim por desavisado. Lembra lá como que Deus responde a Caim? Caim, se você põe essa intenção no seu coração, ela já é má, o pecado já está aí. E aí eu não aceito. Então é da mesma forma, querido, quando a gente vai prestar um culto ao Senhor, oferecer ao Senhor uma oferta, um sacrifício, quer seja o horário que você vai dedicar aí do seu dia para ler a palavra de Deus, quer seja o horário que você vai dedicar para você fazer uma oração. Eu me lembro que no meu trabalho, lá onde eu trabalhava anteriormente, na hora do almoço, eu via muitas pessoas, quase era unanimidade, era um costume. As pessoas, antes de levarem a sua refeição à boca, ali, antes de comerem, quando colocavam a bandeja na mesa, eles faziam uma oração. A grande maioria, era quase unânime isso, era um ou outro que não fazia. Né? Não tinha esse hábito. Mas eu vi que havia ali muito pouco, realmente, não que eu esteja observando a vida das pessoas, mas você acaba estando ali envolvido, então você acaba percebendo, mas
era um siso de religiosidade, era uma coisa assim que eu preciso fazer isso porque, né, tenho que fazer, é bom, é um costume bom, é um bom trato, digamos assim, fazer isso. E amém, agradecemos pelo prato, pela comida, pela refeição que Deus nos deu ali naquele lugar, e amém, glória a Deus. Mas são pequenas coisas que acabam se tornando hábitos religiosos, acabam se tornando costumes rotineiros. E eu estou falando de um momento simples que é comum, é de bom trato, como eu disse, é de bom trato fazer uma oração agradecendo a Deus antes da refeição. Mas essas mesmas pessoas que estavam ali, de repente, quando começavam a comer, começavam a reclamar do tempero, da mistura, começavam a reclamar, poxa, isso aqui de novo, a gente só come isso. Entende a contradição? Então, se a verdadeira intenção, gratidão, amém, então você não vai reclamar se é salsicha, se é ovo, se é uma carne que você não gosta, se é frango, sei lá o que que é. Porque a sua intenção foi de gratidão, então você, antes de provar, você já impôs que você está grato por aquilo. Você já declarou, você já revelou publicamente que você está grato por aquilo. Aí você come, não é aquilo que você queria comer. Então, quando você come aquilo que você queria comer, quando a refeição lhe agrada em todos os aspectos, quando é aquilo que você desejava, aí no final da refeição, obrigado, Senhor. Porque hoje eu comi o que eu queria comer. Aí você de repente come um negócio ali que você não queria comer, mas é o que tem, é a opção que tem. É o que tá lhe sendo servido, então você não tem outra opção. Hoje eu não vou agradecer não, porque hoje está de acordo com a minha vontade. Não, porque se você faz a oração antes da refeição, mas que na verdade no teu pensamento, no teu interior, há esse comportamento intrínseco, logo a sua oração antes da refeição ela é nula, querido. Tal qual foi a oferta de Caim e a oferta de Abel. É só compreendermos a palavra do Senhor. Compreender com quem estamos buscando um relacionamento que é Deus maravilhoso, lindo. Glória a Deus. Então, fica, antes de a gente começar o estudo aqui, esse conselho aqui do apóstolo Paulo, maravilhoso para as nossas vidas. Não te deixes vencer pelo mal ou vencer do mal, né? Porque o mal já é uma porta, cara. O mal, a gente respira o mal é em nós. Nós somos corrupção, nós somos declínio, nós somos corrupção, nós somos pecado. Então são coisas que a gente precisa lutar e vencer e buscar constantemente, né? Antes de apresentar um culto ao Senhor, antes de nos colocarmos como altar, como lugar de sacrifício, aleluia, e temos que ter esse sentimento e essa noção, essa consciência de que em nós somos um lugar de sacrifícios, que nós temos que fazer sim sacrifícios. Não adianta você separar um tempo entre a novela das 6 e entre a novela da tarde, sei lá, eu estou falando aqui esporadicamente. Não, esse tempo aqui estou livre. Então esse aqui eu acho que eu vou me dedicar aqui. Né, outro dia eu estava conversando com alguns irmãos, o irmão Eliezer, alguns irmãos, o pastor Bruno, aleluia, o quão gostoso é a gente orar de madrugada. Eu deixado isso aqui um pouco, vou até externar para os irmãos, né? Não estou tão firme nesse ponto, né? Mas é desejoso, é muito gostoso orar de madrugada, queridos. O silêncio da madrugada é uma coisa muito boa. E às vezes a gente sacrifica o sono por um filme, por um programa, por uma série, maratonando série ou qualquer outra coisa. Mas quando diz para orar, é uma luta terrível, né? Terrível, queridos. Mas vamos vencer
com ânimo, amém? Hoje o assunto principal é confiança e ânimo, aleluia. Eu tenho assim uma certeza da importância do ânimo para o combate na vida do cristão. O cristão, querido, tem que estar o tempo todo querendo guerra. Jesus Cristo é a nossa paz. E nossa paz está nele. A gente deixa de querer guerrear, deixa de querer ser guerreiro. O guerreiro está o tempo todo, sabe, com sangue no olho, faca no dente. Vem inimigo que eu vou te derrubar. O bom soldado é aquele que não cochila, é aquele que não vacila, é aquele que o tempo todo está desconfiado de que alguém quer me pegar, então eu vou pegar primeiro. É assim, está vigiando o tempo todo. Então, quando o cristão deixa de ter esse ânimo para o combate, para a guerra, para ir para a luta mesmo, Deus é um Deus de guerra, querido. Nosso Deus, não é à toa que é chamado general dos exércitos, ele é Deus de guerra. É Deus de guerra, é Deus de batalhas, é Deus de conquistas, é Deus de vitórias. As vitórias não acontecem no imaginário, a vitória acontece ali no fronte do combate, na guerra. O cristão que é cristão mesmo, que é crente mesmo, tem que viver afurlado nas trincheiras. Alguém tem aí uma imagem aí da Segunda Guerra Mundial, ou da Primeira... Na verdade, toda aquela questão das trincheiras começou na Primeira Guerra Mundial, né? Pra gente, né, popularmente conhecendo aqui, digamos, as guerras modernas e tal. Que cavavam as trincheiras ali, né? De trincheiras para os soldados se locomoverem ali entre os campos de batalha, os campos minados, aquela coisa toda e tal, e cercavam com sacos de arroz ou sacos de areia, arroz não, né, desculpa, areia e terra mesmo, e para poderem se resguardar das balas do inimigo e atingir o inimigo. E andavam nas trincheiras ali, cavavam e tal. O cristão tem que estar assim, cara, o tempo todo com o pé na trincheira, enfurnado na trincheira mesmo ali, né? Não, porque na trincheira tu não dorme, querido. Na trincheira é bala comendo solta, você não dorme, você não descansa, você está o tempo todo vigilante. É lá no dormitório que você descansa, e é lá onde eles vão tacar a bomba. Então você fica na trincheira que ali você não dorme, ali está o tempo todo ativo, né? Em alerta. A partir do momento que o cristão ele tira o cochilo na guerra, aí é atingido, aí a bala pega. E Deus é um Deus de combate, Deus é um Deus de guerra, é um Deus de confrontos. Então, a partir do momento que o homem ele quer, né, tranquilizar, quer viver em paz com o mundo, aí agora não por acaso, né, mas um assunto que está muito efervescente, aí tá fresco aí nas mídias sociais agora, é essa onda de ecumenismo, né? Que é essa onda de todos de mão dadas, e eu respeito a gente está, acho que no mês de adversidades e tal, e aí vem o ecumenismo aí, todos de mão dada, eu respeito sua religião, você respeita a minha, amém. Respeitar é uma coisa, conviver pacificamente é outra. Mas eu não estou pregando aqui guerra contra o homem. Não estou falando para você pegar pedra aí e tacar naquilo que você não concorda. Não estou falando para você repudiar ou depreciar aquilo que você não concorda, aquilo que você não gosta, aquilo que não está de acordo com a tua crença ou a tua ideologia de crença. Nada disso. Não estou pregando aqui discórdia. Estou dizendo para você que tem coisas que a gente tem que estar alerta, como cristão, conhecedores da palavra, conhecedores da verdade, que a verdade liberta. O próprio Jesus Cristo falou assim, cara, eu não vim trazer harmonia não. Eu vim trazer paz para o homem, para o interior do homem, né? Mas eu não vim trazer harmonia não. O ministério de Jesus foi harmonioso? Foi harmonioso com Deus, com o céu, com a palavra.
Mas entre os homens foi harmonioso? Será que foi? E João Batista? Foi tão harmonioso, né, que foi decapitado. Será que foi harmonioso? Aí Jesus Cristo fala, ó, eu vim trazer guerra. Eu vim trazer fogo, é labareda, é perturbação para vocês mesmo. Vai ser pai contra filho e filho contra pai, e é isso aí, é guerra entre os parentes aí. Quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Bora! Bora que vai dar certo. No mundo tereis aflições, tem de bom ânimo. Eu venci o mundo, então, bichão, a gente tem que ter paz em Cristo, estando em Cristo, mas não com o mundo. No mundo, cara, é guerra. Nós somos um povo de guerra, um povo de batalhas, um povo de conquistas, porque servimos a um Deus que é de guerra. Como é que vai, quando você lê o Apocalipse, o que mais você vê em Apocalipse? Pois é. Olha a trajetória do povo de Deus, o que mais eles fizeram? Pois é. Porque agora nós queremos uma momento de paz e harmonia. Porque logo agora, no nosso tempo, né, vamos abraçar e dizer que está tudo bem. Fazer uma grande roda, todos de mão dada, e dizer que, ufa, beleza, todos os caminhos levam a Deus. Não. Só há um caminho. E é Jesus. Não tem nem dois, cara. Ah, o caminho que leva ao bem e o caminho que leva ao mal. Não, essa é uma interpretação equivocada. Só há um caminho. E é Jesus. Você pode estar seguindo a mesma direção e ainda assim não estar no caminho. Aí, nesse contexto, óbvio, todos um dia se prestarão, todos um dia estarão diante do Senhor. A própria Bíblia fala que todo joelho se dobrará. Então, um dia todo mundo vai estar diante de Deus. Ponto final. Legal. Nesse contexto, mas não é por aí, né, querido? Então, vamos se atentar ao ecumenismo, vamos se atentar a essa onda, ok? Deus te chamou para algo específico, Deus te chamou para ser um altar, aleluia. E o altar é o que? É lugar de sacrifícios, aleluia. Amém? Vença o mal com o bem. E este bem é aquilo que achamos que é bom, aquilo que em algum momento deslumbramos que seja o bem. Hein? Até rimou. Mas o Senhor, Ele nos ensina. Amém? Glórias a Deus. Eu gostaria que você abrisse agora aí a sua Bíblia comigo no livro de Isaías, no capítulo 30. Estamos falando desse. Isso aqui só foi uma prévia. A gente falou até agora que só foi uma prévia. Vamos lá. Isaías capítulo 30, a partir do verso 1. Eu vou ler aqui rapidamente. Você me acompanha aí na sua Bíblia, vai anotando aí. Amém? Começa assim. Olha que lindo, né? Olha o chicote. Eita Deus. Ai dos filhos rebeldes, diz o Senhor, que executam planos que não procedem de mim e fazem aliança sem a minha aprovação, para acrescentarem pecado sobre pecado, que descem ao Egito sem me consultar, refúgio em Faraó e abrigo à sombra do Egito. Mas o refúgio de Faraó se vos tornará em vergonha, e o abrigo na sombra do Egito em confusão, porque os príncipes de Judá já estão em Zoan, e os seus embaixadores já chegaram em Hanés. Todos se envergonharão de um povo que de nada lhes valerá. Não servirá nem de ajuda nem de proveito, porém de vergonha e de opróbrio. Sentença contra a besta do sul.
através da terra da aflição e angústia, de onde vem a leoa e o leão, a víbora e a serpente volante. Levam a lombos de jumenta as suas riquezas, e sobre as corcovas de camelos os seus tesouros, a um povo que de nada lhes aproveitará. Pois quanto ao Egito, vão e inútil é o seu auxílio. Por isso lhe chamei gabarola, que nada faz. Vai, pois, escreve isso numa tabuinha perante eles, escreve-a num livro, para que fique registrado para os dias vindouros, para sempre, perpetuamente. Porque povo rebelde é este, filhos mentirosos, filhos que não querem ouvir a lei do Senhor. E aí continua aqui, Deus falando, né? Ó, eles preferem videntes, eles não querem os profetas, eles não querem saber nada de mim, né? Porque eles rejeitaram a palavra do Senhor e confiaram na opressão e na perversidade e tal. No domingo passado, a gente falou aqui, a gente leu, né, em Jeremias, não, desculpa, a gente leu em Ezequiel. Quando Deus revela para Ezequiel aonde estavam os ídolos que o povo estava indo adorar. Aonde estavam os ídolos? Vocês se lembram? Se não se lembra, vai dar uma conferida lá na aula passada, mas eu vou dar um spoiler aqui, vou dar uma prévia. Os ídolos estavam na casa de Deus. Os ídolos estavam no templo em Jerusalém. Quando a gente lê aquele salmo, olho para os montes, de onde me virá o socorro? E aí a resposta, o meu socorro vem do Senhor. Sabe por quê? Porque todo visitante, todo o estrangeiro que estivesse vindo a Jerusalém, no caminho que se lhe seguia para entrar na cidade de Jerusalém, havia montes, né, alteiros. E em cada pico de monte, ou cada pontífice alto desses lugares mais altos, né, dos alteiros, deste trajeto, o povo de Jerusalém ali havia dedicado um espaço de cada monte daquele para um deus pagão. Então você vinha no caminho de Jerusalém, você olhava para a esquerda, tinha ali um altar a Aserá. Aí do outro lado tinha um altar a Tammuz, aí do outro lado tinha um altar, sei lá, a Ishtar. De outro lado tinha altar a outro deus, sei lá. Aí o salmista olha para aqueles montes na entrada de Jerusalém, na cidade santa, né? Do povo de Deus. Do povo que foi tirado cativo do Egito de forma milagrosa e espantosa. Do povo em que todos sabiam que era o povo que era da promessa de Deus, que era o povo de Deus. Então o salmista agora vai naquele caminho, olha para o alto e vê altar para Aserá, altar para Ishtar, altar para Tammuz, altar para sei lá mais quem. E ele diz profundamente, elevo meus olhos ao monte. E é um trecho com angústia que ele diz, de onde me vem o socorro? Quer dizer, eu vou recorrer a quem? Olha como que isso tá. E aí ele responde, né? Como que, para dar um ponto final, o meu socorro vem do Senhor. Ou seja, dá vontade de voltar daqui para trás. Acho que eu não vou nem continuar o meu caminho. Vou nem entrar aí porque tá feia a coisa. Meu socorro veio do Senhor e eu não preciso prestar adoração a nada disso aí não. Então, era o templo que estava dessa forma. Deus está falando com um povo aqui
que não é um povo estranho, é o povo que lhe servia, que lhe adorava, que lhe prestava culto, que lhe prestava sacrifícios. Perceba que toda a história do povo judeu, toda a trajetória do povo, né, de Deus, do povo judeu, eles nunca tiveram resistência para ofertar. Pelo contrário, você percebe que era muito voluntarioso, é um povo muito voluntarioso para ofertar, para prestar sacrifícios, para fazer. Mas é um povo de dura serviço. É um povo que faz, mas é um povo que é muito difícil de ser, no aspecto que estamos falando aqui de altar. Então o Senhor ele está nos curando, nos transformando, nos trazendo essa reflexão nesse estudo, para que nós possamos estar sendo curados desta ideia equivocada, desta ideia errada. É uma libertação que ela é interna, né? Tem que externar. As transformações elas vão acontecendo de dentro para fora, né? Primeiro e depois aformoseia o rosto. Aí, tô bonitão. É bênção, aleluias. Percebe aqui, nesse trecho em Isaías, que Deus está repreendendo o povo porque que o povo foi procurar aliança com o Egito. E esse apelido que Deus usa aqui, esse termo que Deus usa, gabarola, né? É assim, na mitologia, como eu posso dizer, na mitologia cananeia, existia um Leviatã, que era um peixe, um animal marinho, um monstro marinho, melhor dizendo, vou colocar assim. Na mitologia cananeia havia um monstro marinho que dominava no caos. E esse monstro marinho ele é mencionado em vários outros trechos na Bíblia. Se não me falha a memória, é mencionado em Jó como o Leviatã. Ele é mencionado também como serpente cintuosa, ou uma serpente que cerca, né, que os mundos inferiores, algo assim. Na mitologia nórdica tem um nome também. É a mesma figura de animal, mas com nomes, com títulos diferentes. E na mitologia cananeia era o Leviatã ou Gabarola, que está falando aqui. Então olha o exemplo que Deus usa para dizer para quem o povo dele foi recorrer. Você está tendo essa noção que Deus usou uma representação da própria mitologia cananeia? Olha só como que estava a mentalidade do povo para que Deus pudesse alcançar a mentalidade deles para dar uma noção esclarecida do que eles estavam fazendo. Deus mencionou a mitologia cananeia para eles. Para que eles tivessem uma figura na ideia deles do que eles estavam fazendo. Vocês foram se associar, fazer aliança com uma nação que para mim é como esse monstro, esse mito aí, ó. É um pavoroso dos mares que não serve nem para pescar, só, sabe? Nem espanta mais, é um mito. A força do Egito, que se teve em algum momento, agora é um mito. Eles espantam tanto quanto a essa figura mitológica dos cananeus. É um bicho papão do escuro. Tá percebendo a linguagem que Deus usou com ele? Falando, então vocês foram se associar a um dragão banguelo, digamos assim, que não morde ninguém. Acho que os babilônicos também tem uma representação para essa figura, né, como Leviatã, ou como um dragão dos mares, algo assim. E Deus dizendo para eles, parabéns, hein? Eu dou uma promessa linda para vocês, eu garanto a vitória, eu garanto a minha presença, né,
em vosso meio. Vocês têm o meu favor, a minha promessa, e deu medinho aí? Vocês em algum momento aí acharam que eu não ia cumprir minha promessa e tiveram medo e quiseram uma garantia e foram se garantir logo com quem não fede nem cheira mais, que é o Egito? Isso incomodou Deus. Amém? Lembra-se que a gente está falando aqui dos períodos, né, de exílio. Então, o pré-exílio, o exílio e o pós-exílio. Então, hoje a gente vai falar um pouquinho do pré-exílio. As coisas que foram aborrecendo a Deus para que Deus mandasse o povo para o exílio. Então, uma das coisas foi essa. O povo estava nos escárnios e procurando alianças. O povo havia perdido a confiança em Deus e isso lhes cobrou o ânimo. Minguou o ânimo, na verdade. Continuando a leitura aqui, em Isaías capítulo 30, vamos ler agora aqui a partir do verso 15, amém? Aliás, deixa eu ver aqui... A partir do verso 14. Aliás, verso 12 para ficar completinho, né? Vamos lá. Tá uma benção, né? Isaías capítulo 30, a partir do verso 12, para que fique bem compreendido. Pelo que assim diz o Santo de Israel, visto que rejeitais esta palavra, confiais na opressão e na perversidade, e sobre isso vos estribais. Portanto, esta maldade vos será como a brecha de um muro alto, que, formando uma barriga, está prestes a cair, e cuja queda vem de repente num momento. O Senhor o quebrará como se quebra o vaso do oleiro, despedaçá-lo-á, sem nada lhe poupar. Não se achará entre os seus cacos um que sirva para tomar fogo da lareira ou tirar água da poça. Vê como é séria a coisa? Porque assim diz o Senhor Deus, o Santo de Israel, em vos converterdes e em sossegardes está a vossa salvação, na tranquilidade e na confiança, a vossa força, mas não o quisestes. Antes dizeis, não sobre cavalos fugiremos. Aliás, vou reformular isso aqui. Antes dizeis, não. Esse não é para Deus, né? Não é para o sossego que Deus estava dando. Esse não é para a paz que Deus estava dando. Era para a confiança. Não. Sobre cavalos fugiremos, portanto, fugireis. E sobre cavalos ligeiros cavalgaremos. Sim, ligeiros serão os vossos perseguidores. 1000 homens fugirão pela ameaça de apenas um. Pela ameaça de 5, todos vós fugireis, até que sejais deixados como o mastro no cimo do monte, e como o estandarte no alteiro. Aí Deus está dizendo, então tá bom, então é isso que vocês querem? Então é isso que vocês vão ter. Vocês rejeitaram a minha aliança, rejeitaram a confiança que eu vos dou. Rejeitaram que eu falei para vocês ficar tranquilos, sossegados, que eu estou cuidando das coisas. Eita, Deus amado. Aí Deus diz pra gente, ó, fica tranquilo. Descansa. Nunca nada fugiu dos planos de Deus, ou nunca nada fugiu do controle de Deus. Foi assim também com este povo. Então você começa a entender aqui, a partir do livro de Isaías, os motivos que levaram o povo os declínios que levaram o povo a cair. Porque Deus mandou que eles, porque Deus levou em cativeiro ali para a Babilônia. Então hoje a gente está falando um pouquinho do pré-exílio babilônico. Então você percebe que começou aqui o povo, uma das coisas, hoje vamos falar dela, foi a perca da confiança e a diluição do ânimo.
quando a gente perde a confiança no Senhor, quando o Senhor ele fala pra gente, ó, sossega, descansa, tranquiliza-se. Eu sei que estamos vivendo num momento de pandemia, de conflitos, de irmãos, de um monte de coisa, incertezas, enfim. E o Senhor tem dito para o seu povo, para aqueles que estão firmes na rocha, aleluia, para descansar, para ter sossego, para confiar. Eu quero contar um testemunho para os irmãos que aconteceu comigo essa semana. Os irmãos bem sabem que eu estou há pouco tempo num emprego novo, né? Uma bênção que Deus abriu para mim, uma porta linda e maravilhosa. Né? Eu saí daqui do emprego que eu tinha em Suzano e agora estou trabalhando lá em São Paulo. Na verdade, lá em Itaquera, no centro de Itaquera, ali na Avenida Campanella. E para lá o Senhor abriu uma porta maravilhosa para mim, que eu já entrei como gestor. E é uma bênção. E a minha rotina mudou, né? E eu estou perto aqui de vencer a minha experiência. E eu peguei um atestado de 3 dias, juntando com o final de semana, 5 dias em casa. E aí, para qualquer pessoa, a gente fica... Eu mesmo, ontem eu estava bem abalado, né? A gente orou aqui, Deus confortou meu coração. E é muito fácil a gente, em algum momento, a gente achar que está nas nossas mãos. Acho que eu posso chamar de acidente vascular. Minha pressão estava 19/13. E estourou uma varize, uma veia na minha perna. Esguichava sangue, assim, uma coisa. Foi meio feio, pavoroso. E aí, né, deu um jeito de estancar, tal, corri para o hospital. A Luciana me levou para Santa Casa, aí chegou lá, o médico examinou, cauterizou, né? Aplicou uma injeção para coagular e cauterizou. E ainda me deu um alerta, falou: ainda bem que aconteceu na perna. Fica triste não, pelo contrário. Esteja grato. E ali mesmo eu já comecei a agradecer a Deus pelo livramento, porque Ele disse que antes de estourar isso na perna do que na sua cabeça, do que ser um AVC. E eu agradeci a Deus e tirei esse tempo para descansar em casa, realmente, para ficar em repouso, mas não está no nosso controle. Está nas mãos do Senhor. É Deus quem cuida. É Deus que nos apazigua, é Deus que nos livra, é Deus quem prepara para nós um caminho de bênção e de vitória. Não está em nossas mãos porque o Senhor tem nos ensinado que nós não sabemos nem orar. Não sabemos nem pedir, não sabemos nem nada. Nossas obras que achamos que são as melhores são trapos velhos. O Senhor é quem nos dirige e nos guarda. Eu volto segunda-feira e essa semana eu vou ter o feedback da segunda tempo de experiência, né? E realmente, eu confesso, eu fiquei meio preocupado, eu caí em abalo, porque eu falei, Senhor, agora no finalzinho, né? Acontece tudo isso. E ontem, orando aqui em casa, minha esposa, Deus usou ela para me tranquilizar e falou palavras, ó, confia em Deus, Ele está no controle, foi Ele que abriu essa porta e foi de uma maneira tão milagrosa e linda. Mas são coisas que vêm e a gente realmente se deixa levar e quando a gente menos mal percebe, a gente já está se abalando, já está todo... E aí o povo ali também entrou nesse conflito, mas para a glória de Deus eu estou bem, amém. Para concluir o testemunho aí, foi uma vitória, um livramento que o Senhor Deus deu na minha vida, amém. Então, estamos aqui mais um pouquinho. Glória a Deus. E estou me cuidando já, antes que alguém, né, puxe minha orelha aí. O médico já puxou, minha esposa já puxou, tá todo mundo puxando. Orelha vamos me cuidar. Amém. Mas perceba que o povo ali, eles se sentiram incomodados, aflitos, falou, pô, né, não sei o quê. E foram querer fazer aliança logo com aqueles que, Deus já tinha libertado eles do Egito, já tinha provado para o seu povo
né, com as pragas, que todas aquelas entidades que o Egito adorava, todos aqueles deuses pagãos que o Egito adorava, não passavam de nada. Deus humilhou eles com pragas que referiam-se a eles. Percebe isso aí? Até quem eles adoram, fala, Deus está dizendo, ó, eu mando até em quem vocês acham que vocês adoram aí, cara. Ah, vocês adoram o sapo? Não, eu vou dar uma ordem pro sapo aqui, eu que mando neles. Eles também me obedecem. Gafanhotos, né, piolhos e tudo, cara. Então, né, Deus já tinha provado que Faraó não era nada, endureceu o coração de Faraó para Faraó realmente, para dar uma lição para o povo através de Faraó, através dos primogênitos e tudo. Foi uma derrota grande. E agora o povo estava falando, não, eles é bom, eles manjam das guerras, eles é fera. Vamos se associar a eles. Época de eleição, né? A gente já vê um burburinho aí de vereadores, que vereadores não podem. Entendam um pouquinho de política, né? Prefeitos, senadores e tal, enfim, toda essa gama aí. E o Senhor manda a gente ter cautela. Ah, mas tá demorando de liberar as igrejas, né? Já liberou padaria, boteco, boate, tudo aí, mas não liberou as igrejas ainda. E o Senhor está mandando a gente ter cautela. Será que o Senhor não nos está preservando de alianças, não? O Senhor nos manda ter cautela. Porque o altar somos nós. Amém. E o Senhor, ele exortou o povo aqui então. Mas o povo não quis nem saber de Deus. E aí, você, no decorrer aqui da leitura em Isaías, quando você vai ler agora em Isaías capítulo 31, você ainda continua a ler aí na sua casa, é interessante que você leia. Só vou ler o título só, tá? Olha como Deus começa a falar do Egito. O Egito é homem, não Deus. Pegou? Linkou aí a mensagem? Ai dos que descem ao Egito em busca de socorro, e se estribam em cavalos que confiam em carros, porque são muitos, e em cavaleiros, porque são muito fortes, mas não atentam para o Santo de Israel, nem buscam ao Senhor. A gente sabe então agora já, né, a prévia, por que o Egito foi parar. Aliás, por que Israel foi parar onde foi parar. Mas agora trazendo aqui, irmãos, uma reflexão para nós sobre essa questão da aliança, o quão nociva ela é e o quão a aliança errada ela tira. Porque a aliança, irmãos, ela parte da confiança, né? Ok? Quando você alia alguém é pela confiança nele. Então quando você alia a Deus, quando você, né, busca o Senhor, você busca porque você confia no Senhor. E tem motivo para não confiar em Deus? Então fechou, encerramos esse assunto. E quando o homem busca uma confiança, então, ou uma aliança naquilo que não é Deus, quais as motivações dessa aliança? A confiança neste e a desconfiança em Deus. Porque só há duas coisas, né? Só tem dois caminhos, ou você confia ou desconfia. Então se você não dá para confiar mais ou menos, não dá para confiar um pouquinho, é assim, senão não. Ou aborrece a Deus, ou aborrece ao homem. Lembra que a gente falou lá no comecinho da guerra? Tá linkando aí. Ou aborrece a Deus ou aborrece ao homem. Então se você escolhe favorecer ao homem, você vai com certeza em algum momento aborrecer a Deus. Ou em todos os momentos. E se você escolhe
né, o favor de Deus e ser ali quebrantado, estar realmente diante de Deus, você com certeza vai aborrecer muito o homem. Você vai incomodar, porque o Senhor fala na sua palavra que vai haver guerra, vai haver conflito, não vai haver paz, porque você vai incomodar o homem. Porque você estando com Deus, você é luz e o mundo é treva. E a treva e a luz não combinam. O mal e o bem não andam junto. É o oposto. Amém? Não dá para você fazer uma coisa mais ou menos e que Deus queira e que se agrade. Lembrando que o assunto aqui é o quê? O altar sou eu. Então não adianta a gente vir e estar diante de Deus da maneira que a gente acha ou supõe que é. Porque Deus já provou para nós na sua palavra que não é. É da maneira dele. É da forma com que ele muda o homem, da forma com que ele molda o caráter do homem. Mas a gente tem que estar quebrantado, querido. A gente tem que desejar isso. A gente tem que reconhecer que a gente não está bem, que a gente não é legal, que a gente não é bom. Que somos de um gênero que foi corrompido. Um gênero corrupto. E que Deus é que pode nos transformar através de Jesus Cristo, amém? Mas tem que haver, a gente tem que admitir isso. Tem que haver essa consciência. Mas falando um pouco aqui agora da confiança e do ânimo, amém? Perceba que aqui a gente falou, leu Isaías, o povo então havia perdido a confiança em Deus, logo foi minguado o seu ânimo para todas as demais coisas da vida, não estou dizendo nem de Deus, da vida mesmo. Não era mais fácil, talvez não mais fácil, mais correto dizer ou fazer? O nosso Deus é o Deus de guerra, é o Deus que já venceu o Egito. Pô, a Babilônia está crescendo, a Síria, né, Senaqueribe, não sei o que, papapi, papapá. Vamos fazer o seguinte, vamos se aliar mais a Deus, porque Ele já venceu tantas batalhas. Para cima. Ele vai nos fortalecer. Ele vai nos constituir um exército forte. E apenas com um sopro de sua voz, Ele pode exterminar todos os nossos inimigos. Então vamos se fortalecer. Imagina o ânimo desse povo como não ia ser, cara. A história toda ia mudar. Eita, pensou nisso? É a mesma coisa agora, gente, nesse período de quarentena, estamos, digamos assim, os governos aí estão tendo uma certa preguiça, um certo desânimo de permitir que as igrejas voltem às portas abertas. Será que é momento realmente da gente se aliar a políticos? Será que realmente é momento agora da gente baixar a guarda porque um político fulano, ciclano, beltrano, ele prometeu abrir as igrejas? Será que a gente vai associar o homem que se diz lutador, que se nominou, né, lutador da causa da igreja? Será que é esse o caminho? Será que nós estamos fazendo aqui igual esse povo do Egito, ou aliás, o povo de Israel fez com o Egito? Será que a gente não está abraçando o bicho-papão, não? Hein? Como diz aqui, né? O apelido que foi dado aqui para esse ser mitológico aqui, Gabarula. A gente não está abraçando o Leviatã, não? Vamos se unir ao Senhor dos Exércitos, porque é Ele que vence as batalhas do crente. Porque esta é a bandeira do nosso baluarte. É o Senhor dos Exércitos. E se a igreja ainda não está de portas abertas para o público, se ainda não voltou, não é porque o homem tem algum poder sobre isso, algum político, lei ou sei lá o que. É porque Deus ainda não permitiu. E se Deus ainda não permitiu, porque o controle nunca fugiu de sua mão. Entenda isso com clareza. Se Deus ainda não permitiu, é porque nós ainda estamos aprendendo uma lição. Então vamos vigiar e vamos ficar atentos quanto a isso. Amém? Confiança e ânimo. Amém? Provérbios capítulo 16,
E o verso... vamos lá... Tem que achar mais rápido aqui, viu? Acho que tem que começar a ir para a escola dominical. Provérbios 16. O coração do homem traça o seu caminho, mas o Senhor lhe dirige os passos. Como que é isso, né? Quando a gente realmente traça o caminho assim, quando a gente coloca um sentido no nosso coração, Senhor, eu desejo, né? Vamos falar das igrejas, então, eu desejo que as igrejas voltem muito, eu quero voltar a celebrar, a cultuar com os meus irmãos, né, aquela comunhão, louvar e todo mundo tal. Amém. Mas vamos orar sobre isso, vamos desejar fielmente isso, verdade, né, de coração íntegro. Lembra lá da essência, né, do sentimento verdadeiro que a gente externa. Vamos desejar isso de coração, com verdade. E vamos entregar na mão do Senhor, que Ele vai preparar o caminho para que isso aconteça de maneira que o nome dEle seja glorificado. Não de maneira que a gente fique devendo favor aí a político, fulano, ciclano, beltrano. Né? Vamos confiar em Deus, queridos. Eu vejo pastores aí se associando ao presidente Jair Bolsonaro. Ele mesmo já falou, eu sou Messias, mas eu não sou Salvador. Eu não opero milagre. Vamos ficar atentos, queridos. Vamos ficar atentos, é tempo de política e vamos tirar cada vez mais isso do nosso meio. Não estou dizendo para a gente ser ignorante político, não. Tem um texto de Bertold Brecht que eu gosto muito, até o analfabeto político. Não vamos ser um analfabeto político, não. Né? Vamos prestar atenção, esse texto diz assim, mais ou menos assim, se eu acho que eu me lembro bem. Primeiro vieram e levaram os negros, mas eu não era negro, então não me importei. Depois vieram e levaram as mulheres, mas eu não era uma mulher, também não me importei. Depois vieram e levaram os pobres, mas eu não era pobre, eu também não me importei. Depois vieram e levaram os analfabetos, algo assim, e eu não era analfabeto e também não me importei. E agora eles vieram para me levar, e não há ninguém que se importe comigo. É mais ou menos assim o trecho do analfabeto político de Bertold Brecht. Então não vamos ser também isso, não vamos ser, né, quanto a analfabetos políticos aí estarem inseridos no contexto de Bertold Brecht. Mas vamos, irmãos, não fazer aliança. A gente não precisa fazer aliança para estar inserido no contexto político. Nosso reino não é aqui, tá bom? Nosso reino é diferente. Então, um alerta aí. Ok, não se esqueça que você é o altar. E que isso realmente tira a confiança e mingua o ânimo. Amém? Tem uma outra passagem bíblica, eu não vou nem ler aqui, só vou mencionar ela, que é em 2 Crônicas, capítulo 15, que quando o rei Asa pregou a reforma religiosa, o rei Asa pegou e falou, cara, seguinte, vamos para cima, vamos tirar esses ídolos aí, esses postes ídolos, vamos limpar a casa. Vamos acabar com tudo, vamos revigorar, vamos reformar, vamos limpar Jerusalém desses postes ídolos, não vai ter altar para ninguém, aqui a gente só adora Deus. Limpa tudo, quero que arregaça, limpa tudo, tira tudo. Vamos pregar uma reforma religiosa aqui, a gente não adora mais ninguém, somente o Senhor dos Exércitos. E o povo olhou a atitude do rei Asa ali e falou, a Bíblia usa esse termo, eles se encheram de ânimo, isso deu ânimo para o rei, deu ânimo para o povo, todo mundo falou, demorou, vamos lá, vamos se limpar, vamos fazer isso mesmo. E foram para cima e, foi 10. Passou um tempinho, aí o rei começou, sabe o que é, né? Senaqueribe tá meio pá, né? Tô vendo que ele tá se fortalecendo. O meninão tá crescendo aí e tal. Vamos fazer o seguinte, vamos fazer uma aliança com o Senaqueribe pra gente evitar a guerra. Pra gente evitar possíveis conflitos. Vamos fazer uma aliança para que quando vier o tempo ruim, a gente possa
tá preparado? Como é que a gente vai fazer essa aliança aí, rei? Sei lá, vamos pegar umas pratas e uns ouro aí, vamos pegar alguns valores da casa do Senhor aí, vamos lá oferecer para ele. Né? Quando você continua lendo aí em Crônicas, você vê o final do rei Asa. Né? Então, essas alianças, elas realmente elas vêm de um contexto de perda de confiança em Deus. E elas minguam e retiram todo o ânimo do homem. Em João capítulo 16. João capítulo 16. Trazendo agora para os nossos tempos, tirando aí um pouco desse período, né, babilônico, de exílio, de pós-babilônico, enfim. Vamos lá agora pro bem depois. João capítulo 16, porque aí já foi a partir do que Jesus Cristo nos ensina. João capítulo 16 e o verso 31. Acho que os irmãos que já tá afiado aí, já até sabia que ia vir, né? João capítulo 16, do 31 ao 33. Vamos lá? Tá dizendo assim. Deixa eu ver aqui se dá para ler um pouquinho antes. Vamos ler antes, né? Vamos começar então a partir do 25. João capítulo 16, a partir do verso 25, diz assim: Estas coisas vos tenho dito por meio de figuras. Vem a hora em que não vos falarei por meio de comparações, mas vos falarei claramente a respeito do Pai. Naquele dia pedireis em meu nome, e eu vos digo que porque o próprio Pai vos ama, visto que me tendes amado e tem da parte de Deus. Vim do Pai e entrei no mundo. Todavia deixo o mundo e vou para o Pai. Disseram os seus discípulos: Agora é que falas claramente e não empregas nenhuma figura? Agora vemos que sabes todas as coisas e não precisas de que alguém te pergunte. Por isso cremos que, de fato, viestes de Deus. Aí Jesus Cristo respondeu. Respondeu-lhes Jesus: Credes agora? É agora que vocês estão acreditando? Eis que vem a hora, e já é chegada, em que sereis dispersos, cada um para a sua casa. Tem a ver com o nosso tempo? E me deixareis só. Contudo, não estou só, porque o Pai está comigo. Estas coisas vos tenho dito para que tenhais paz em mim. No mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Aleluia. Então Deus está dizendo para a gente ter confiança nele, pede para ele, porque ele está intercedendo ao Pai por nós. Apresenta as tuas causas a Deus, apresenta as tuas causas ao Senhor. Não se esqueça nunca que você é o altar. Aleluia! E não é por você, mas é através de você. Aleluia! Que o Senhor ele faz todas essas maravilhas para que o nome dele seja glorificado. Aleluia! É através de você e através de mim, não por você ou por mim, propriamente dito, no texto que estamos falando agora. Claro, a gente pode usar esse por mim e por você num outro contexto, amém? Entenda claramente, por favor, mas nesse contexto que estamos falando até agora, sobre altar, sobre eu ser o altar, você ser o altar, é em nós, amém? É através de nós. Aleluia. Então o Senhor está nos dando uma garantia, uma confiança, uma certeza para que não procuremos alianças com este mundo. Para que não corrompamos o altar, queridos. E não é o altar expressamente o local, o físico, mas nós.
Que não percamos em momento nenhum o ânimo e a certeza. E a confiança. Porque o Senhor nos dá essa confiança. Eu não estou nem dizendo agora de entrar nos Santos dos Santos, da questão do pecado e da confiança que a gente pode agora acessar a presença de Deus sem ter medo de morrer fulminado. Estou dizendo nem disso por enquanto. Mas porque isso eu sei que você já sabe. Mas é dessa confiança, desse ímpeto, desse ânimo, que quando perdemos esse ânimo, querido, aí já era, aí perdeu mesmo. E o Senhor nos fala aqui de forma linda e maravilhosa, né? Ele está explicando aqui para eles a missão do Consolador. Quando você começa a ler o capítulo 16 lá desde o comecinho. Tem de bom ânimo. Não perca o ânimo, não. Tá difícil? Não se entregue. Tá difícil? Você está enxergando e está complicado de você ver a solução, de você ver que, né, a resposta. Não desanima, não. Não faça alianças. O Senhor está dizendo para você, muito forte isso, não faça aliança com aquilo que eu tenho rejeitado. Credes em Deus, querido, só creia em Deus. É de lá que vem a resposta. 2 Coríntios, capítulo 15. Aliás, desculpa, eu li a referência errada aqui. 2 Coríntios, capítulo 5. 2 aos Coríntios, capítulo 5, do verso 1 ao 6. Diz assim: Sabemos que se a nossa casa terrestre deste tabernáculo se desfizer, temos da parte de Deus um edifício, casa não feita por mãos, eterna nos céus. Vou melhorar, né? Eu li de forma errada aqui. O sentido ficou diferente, vou ler certinho agora, respeitando as vírgulas. Sabemos que, se a nossa casa terrestre deste tabernáculo se desfizer, temos da parte de Deus um edifício, casa não feita por mãos, eterna nos céus. Ficou melhor, né? E por isso, neste tabernáculo, gememos, aspirando por sermos revestidos da nossa habitação celestial. Se todavia formos encontrados vestidos e não nus, pois na verdade os que estamos neste tabernáculo gememos angustiados, não porque queremos ser despidos, mas revestidos, para que o mortal seja absorvido pela vida. Ora, foi o próprio Deus quem nos preparou para isto, outorgando-nos o penhor do Espírito. Aleluia! Oh, Deus maravilhoso! Me emociono demais com a palavra de Deus. Muitas das vezes nós ainda estamos, queridos, presos na ideia errada e ainda parecendo aquele povo lá de Israel. Presos a alianças, presos a coisas, nos agarrando àquilo que supõe segurança, que nos dá garantias. Abrir mão dessas coisas, de romper com essas alianças e com Ele, com Deus, que buscarmos mais ardentemente o seu reino e temos compreensão de que o templo aqui, essa casca, o templo que sou eu, que somos nós, essa casca, ela é efêmera, ela é enquanto estamos aqui. Enquanto não estamos ficados com Deus,
Oh, aleluia. Mas por ora é isso que nos cabe, estamos aqui. E temos que ter um zelo maior. Temos, portanto, sempre bom ânimo, sabendo que enquanto no corpo estamos ausentes do Senhor, visto que andamos por fé e não pelo que vemos, entretanto estamos em plena confiança, preferindo deixar o corpo e habitar com o Senhor. Aleluia! Quer presentes para que lhe sejamos agradáveis. Aí ele já está falando aqui diretamente com aqueles que ele endereçou essa carta. Porque importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo, segundo o bem ou mal feito por meio do corpo. Eu sou o templo, você é o templo. Eu sou o altar, você é o altar. Aleluia. Lá quando a gente vê todo o povo de Deus na trajetória do Velho Testamento, e a gente, por exemplo, nem Esdras para pregar ânimo, né? Eu acho ímpar, assim, maravilhoso quando Baruque leva a Paulo, né, da qual Deus usara com os reis ali, tal, e Baruque tal, os príncipes, os moços da época, e dos príncipes. Deu uma pausa aí por causa da internet. Então, como eu estava dizendo, aí eles pegaram. Fala pra gente o que o profeta Isaías falou aí. Jeremias. Fala o que do profeta Jeremias. E aí Baruque fala para eles ali e eles ficam, uau, é isso mesmo, a gente, Deus está falando através do profeta Jeremias. E para morto foi um consolo, um ânimo, né? Quando Deus não dá a visão para Jeremias, quando Jeremias estava angustiado, achando que ia para o cativeiro na Babilônia, falou, aqui eles estão te servindo, Deus lá lascou. E aí Deus dá a visão assim, né? De figos, dizendo, confortando ele, assim, ó, filho, mas no cesto também tem uns figos bons. Tem uns que não vão se dobrar, não. Tem uns que vão ficar forte, firme, forte. Pra gente encerrar, queridos, essa videoaula de hoje, né, essa conversa gostosa, vou convidar você para lermos lá em Romanos capítulo 12. E a gente encerra essa transmissão. Romanos capítulo 12, a partir do verso 1. Voltamos, amém. Pois, as misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimentais qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Que nós